Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 367. Eu sou o Guilherme e eu tô, por enquanto, sozinho aqui, porque este é um especial, um podcast especial. Vamos aqui, eu e meus amigos da Irmandade, relembrar os 10 treinadores que mais comandaram o Corinthians nesses tantos anos de história do clube. Hoje o primeiro episódio, vamos relembrar o Jorge Vieira e o Luxemburgo, o 10º colocado, que mais treinou o Corinthians, e o 9º colocado, o Luxemburgo aí, que treinou o Coringão em 2023, surpreendendo muita gente, certo? Como eu falei aqui, este é o primeiro episódio desses 5 especiais que vamos fazer sobre os 10 treinadores que mais comandaram o Corinthians. Hoje é a vez do Jorge Vieira e do Luxemburgo. Depois a gente vai falar do Armando Deudébio, do Carille, do Nelsinho Batista, do Rato, do Amilcar Barbui, do Mano e, para terminar, no último episódio, do Tite e do Oswaldo Brandão. São 5 episódios falando de 2 treinadores em cada episódio. São os 10 que mais treinaram o Corinthians. Enfim, hoje começamos com o Jorge Vieira. Eu vou começar aqui falando sozinho. Daqui a pouco o Dudu vai trazer bastante detalhes da carreira do Luxemburgo e o pessoal vai comentar as polêmicas, especialmente do Luxemburgo, né? Mas nessa primeira parte do Jorge Vieira eu vou ficar aqui sozinho. Eu só vou dar um spoiler aqui. O Jorge Vieira, ele era amigo de ninguém menos que Saddam Hussein. Se é que um ditador pode ter amigos, né? Mas, enfim, comandou a seleção do Iraque e fazia uns jantares ali próximo do ditador. Enfim, então fica ligado aí que dá bastante detalhe sobre a carreira do Jorge Vieira. Bom, vamos começar. O Jorge Vieira nasceu no Rio de Janeiro em 1934 e veio a falecer em 2012 também no Rio de Janeiro. Ele comandou o clube, o Corinthians, por 146 jogos em 3 passagens. Ele era um lateral direito que jogou no México e no Madureira, lá no Rio de Janeiro, mas ele encerrou a carreira de jogador muito cedo, aos 26 anos de idade, né? Naquela época, as contusões e tal faziam os jogadores encerrarem as contusões e também o fato do jogador não ganhava tanto dinheiro assim que nem hoje, né? Então ele encerrou a carreira logo e se tornou treinador do América, do Rio de Janeiro. E foi campeão estadual no seu primeiro trabalho. Com 26 anos de idade já foi campeão carioca lá com o América de Minas. Ele deve ser um treinador mais jovem até hoje, campeão carioca, né? Passou pelo Vasco e depois foi para Portugal, treinou o Vitória de Guimarães, o Belenenses, voltou para o Brasil, treinou a Ponte Preta, treinou o Botafogo de Ribeirão, onde ele treinou inclusive o Dr. Sócrates antes de chegar no Corinthians, né? Passa pelo 100 Mundial 2 vezes, treina o Bangu e chega no Corinthians em 1979 para a primeira passagem dele. Ele é campeão em 1979, foi ele que estava lá levantando a taça no título de 79. Ele acaba substituindo o José Teixeira no final da competição. E ele tem essa característica, quer dizer, depois, na segunda passagem dele, em 83, ele também chega para substituir o Mário Travalini no meio do trabalho, né? O Mário Travalini que vai trabalhar no nosso adversário, o time lá da Vila Sônia. O Jorge Vieira acaba assumindo a equipe e leva o Corinthians ao bicampeonato em 83, né? Ele que está na final, curiosamente, contra o Mário Travalini, comandando o adversário, né? Então ele pega um trabalho no meio, mas finaliza muito bem, como havia feito em 79. O Corinthians é o bicampeão em 82 e 83, o bicampeonato da democracia corintiana, né? E o Jorge Vieira também é bi-paulista, né? Em 79 e depois em 83 com o Corinthians. Nesse momento da história do Corinthians, a democracia corintiana já estava sofrendo os seus primeiros problemas internos e tal, e de uma certa forma,
o Jorge Vieira também representava um pouco desses problemas. Ele nunca foi tão a favor assim da democracia como os outros treinadores anteriores a ele, né? E um desses conflitos acaba levando à sua saída em 1984. Em 1984, o Sócrates, né, que enfim, participava lá dos comícios da direta, enfim, em 2023 o Corinthians lança a terceira camisa, inclusive com aquele amarelo da camiseta que o Sócrates e o Casagrande usavam nos comícios, em homenagem. Esse o Sócrates fala que sairia do Brasil se tivesse eleição direta para presidente. Não acontece, a emenda não passa, que liberaria essa eleição. O Sócrates vai embora e ele vai fazer 2 jogos de despedida, né, antes de ir para a Itália. E nesses jogos de despedida acabou rolando esse conflito aí com o Casagrande. Porque no primeiro jogo de despedida do Sócrates, quem comanda a equipe não é o Jorge Vieira. O Jorge Vieira tem um problema renal e quem comanda a equipe é o preparador físico. O Casagrande acaba caindo numa armadilha de um repórter que sai perguntando para ele, depois da partida, entre uma partida e outra da despedida do Sócrates, ele pergunta quem é o treinador da equipe. E o Casagrande fala que o treinador é o preparador físico. Claro que pegou mal isso e o Jorge Vieira resolve tirar o Casagrande da lista de jogadores que iriam para a Jamaica no último jogo do Sócrates com a camisa do Coringão. E quando o Sócrates fica sabendo disso, fala não, o Casagrande vai, o Casagrande é o parceiro dele, amigo dele e tudo mais, todo mundo sabe da relação que os dois têm aí. E fala não, o Casagrande tem que ir, é o meu jogo de despedida, eu não vou levar o Casagrande. Liga para o Casagrande e fala para o Casagrande ir para o aeroporto. No aeroporto, encontram-se os dois lá, o Jorge Vieira e o Casagrande. Os repórteres vão perguntar para o Jorge Vieira fala que o Casagrande não vai viajar. Vão perguntar para o Sócrates fala que o Casagrande vai viajar. No final, se resolve que o Casagrande viaja e o Jorge Vieira fica no Brasil e acaba sendo demitido, né, do Corinthians logo depois. E acontece também que na volta dessa viagem da Jamaica, a diretoria do Corinthians na época resolve afastar o Casagrande. E o Casagrande, logo depois, é negociado e vai ser emprestado ao time lá da Vila Sônia. Quem assume o Corinthians nesse momento logo seguido, é o Jair Pisserni. Enfim, o nosso assunto aqui não é o Jair Pisserni, o nosso assunto é o Jorge Vieira. E ele volta a assumir o Corinthians aí na sua terceira passagem, né? Teve a primeira em 79, a segunda em 83 e essa terceira em 87. Que ele chega, mas ele faz poucas partidas, porque o Corinthians acaba vencendo apenas um jogo de 9. É o último colocado do campeonato estadual e é logo demitido, né? A gente sabe que no Coringão não consegue resultado, sai fora. E aqui que começa a parte mais interessante da carreira do Jorge Vieira, né? Entre essa segunda passagem, essa terceira passagem no Coringão, ele assume a seleção do Iraque para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 86. Ele vai passar um ano vivendo lá em Bagdá. Tem uma entrevista que enfim, vou puxar aqui e passar um trecho para vocês, uma entrevista em 2007, para a Rádio Bandeirantes. O Jorge Vieira deu essa entrevista para o Milton Neves, né? E ele vai relembrar essa passagem dele dirigindo lá a seleção do Iraque. Quantos anos você viveu em Bagdá? 1 ano. 1 ano. Um ano e meses, né? Você era técnico da seleção do Iraque. Eu fui contratado para ser técnico da seleção do Iraque nas eliminatórias da Copa do Mundo de 86. E quem veio aqui no Brasil, no Rio precisamente, me contratar foi o Uday, o filho do Saddam, amando do Saddam. O Uday que mataram, né? E mataram ele, eu estava no México, mataram ele e o irmão. Você sabe, eu vivi 2 anos na Arábia Saudita, fui técnico do Al-Ahly de Jeddah. No Iraque, tinha muito, um país muçulmano como era a Arábia Saudita, tinha muito mais liberdade do que na Arábia Saudita. Você no Iraque tinha bares, você podia beber bebida alcoólica na rua. Você tinha, nos hotéis de 5 estrelas, tinha um cassino no térreo, um cassino para você jogar, como Los Angeles, como Las Vegas. Você tinha, no último andar desses hotéis, boate. Você tinha uma igreja católica no centro de Bagdá. Era uma cidade belíssima, moderna.
Agora conta pra gente, você almoçava mesmo com o Saddam Hussein? Não, eu jantava 2 vezes na semana, com o Saddam e com o Dai. Porque eu apresentava meu plano de trabalho da semana seguinte ao Dai. O Dai, quem dava a palavra final era o pai, o Saddam. E ele queria ouvir da minha voz, de viva voz, meus argumentos sobre viagem, sobre material, sobre necessidade, sobre convocação ou não, ou corte de algum jogador. Enfim, espero que o Milton Neves não se importe de eu passar esses trechos aqui da entrevista, mas é demais o relato, e vocês, quem puder ir atrás da entrevista inteira, acha fácil essa entrevista do Jorge Vieira. Enfim, ele passa muito mais detalhes desse momento que ele viveu ali em Bagdá. E além dos jantares com um ditador, né, o Jorge Vieira também teve uma conversa franca com um dos seus jogadores, o capitão da equipe. Vamos escutar a conversa franca aqui com um dos seus jogadores. Aí eu estava jantando, o intérprete chegou com o capitão do time, aí disse para mim assim: se o Iraque não classificar, que foi o primeiro jogo da final, se o Iraque não classificar, o que é que acontece com o senhor? Aí eu disse: não, eu volto, acaba meu contrato, eu volto pro meu país. E eu perguntei: o que é que acontece com você? Aí ele disse assim: se nós não classificarmos, nós vamos para a primeira linha. Entendeu ou não? A primeira linha é onde morre mais gente. Aí eu disse: não, joga tranquilo que nós vamos ganhar, vocês são melhores. Aí estimulei e tal. No dia do jogo nós empatamos 0-0. Quando acabou o jogo, esse era o capitão do time, um armário mais alto e forte do que o Milton Neves, fortão. Ele correu em cima de mim, me abraçava e chorava, e falando em árabe, que eu não entendia, ele devia dizer assim: agora eu tô salvo, não vou para a primeira linha. A primeira linha que o Jorge Vieira está falando aqui, para quem não entendeu ainda, é aquela primeira linha de combate. São os caras que vão para a guerra e vão ser os primeiros ali no combate mesmo. São os soldados mais rasos, aqueles que estão ali para morrer mesmo, né? Não tem outra fala. O Jorge Vieira acaba classificando o Iraque para a Copa de 86. Espetacular, né? Essa classificação para a Copa do Mundo. Mas o Jorge Vieira não chega na Copa de 86, né? Ele deixa o Iraque, enfim, essas relações com ditadores e tal, não deve ser fácil não. Um pouco antes da Copa ele é substituído pelo Evaristo de Macedo, que vai sim, esse sim, comandar a seleção iraquiana na Copa do Mundo. O Evaristo de Macedo que também chega a dirigir o Corinthians em 99, se não me engano, muito tempo depois, né? Mas essa participação do Jorge Vieira na seleção do Iraque, jantando com o Saddam Hussein, é demais. Eu tinha que trazer esse trecho aí. De novo, uma entrevista para a Rádio Bandeirantes em 2007, para o Milton Neves. Procure aí a entrevista inteira, que tem muito mais detalhes sobre essa participação dele. Ele fala um pouco mais da democracia corintiana também. Enfim, vale muito a pena procurar esse trecho dessa entrevista do Jorge Vieira. O Jorge Vieira, então, é o 10º treinador que mais comandou a equipe do Corinthians por 146 jogos em 3 passagens. E vamos começar agora falando do 9º lugar, o Luxemburgo, que voltou, ganhou mais aí alguns jogos em 2023, né? Ele que já era o 9º lugar, não saiu dessa posição, não fez tantos jogos assim, mas 2023 trouxe essa surpresa aí pra gente, o Luxa no comando do Corinthians. Então vamos lá, Dudu, vamos falar do Vanderlei Luxemburgo. Para você, foi uma surpresa muito grande quando ele assumiu o Corinthians novamente em 2023? Foi uma surpresa grande, sim, porque eu não estava esperando, né? Acho que não só eu, como muita gente, em função dos últimos trabalhos dele, assim. E ele ainda estava amargando alguns rebaixamentos, né? Ele tentou evitar o Vasco do rebaixamento, mas caiu. Enfim, teve passagens pela Série B no Cruzeiro e ele não conseguiu nada. Não conseguiu subir com o Cruzeiro, né? Não conseguiu subir, na verdade ele quase até cai. Teve uma época que ele tava mal, tava brigando lá pra não ir pra Série C até, né? Mas ele não tava fazendo nenhum grande trabalho, ele não tava sendo aquele Luxemburgo de antigamente que nós vamos falar também. Então ele tava meio que esquecido, tanto é que ele tava praticamente quase 2 anos, né? Mais de um ano e meio aí sem trabalhar quando ele veio pro Corinthians.
E eu achei esse dado aqui, enfim, interessante. Faziam 8 anos que o Lucha não ficava tanto tempo num clube, né? Ele ficou 38 jogos no Corinthians agora em 2023. E o último trabalho que ele ficou mais tempo do que isso foi em 2014, 2015, lá nos Urubus, que ele ficou 59 jogos, quer dizer, quase 10 anos de trabalho do Luxemburgo. Ele não consegue ficar mais, chegar em 40 jogos, ele não fica... Enfim, considerando o calendário brasileiro, os times aí jogam 60, 70... Ele fica um semestre nos times e sai fora, né? A carreira dele, nos últimos 8 anos, ou, como você falou, fica parado aí, né? Ele já não estava sendo aquele Luxemburgo de antigamente, então faz até um pouco de sentido isso de que ele não conseguiu ficar tanto tempo, né? E mesmo assim, antigamente, que a gente jogava um pouco menos, ele não ficou tanto tempo assim no Corinthians como em outros times, né? Mas vamos falar... Então, desse passado glorioso do Luxemburgo. Agora, a realidade é terrível com ele agora. Mas ele já foi um grande treinador e a carreira dele começou onde, Dudu? Então, antes de ele virar treinador, ele era jogador, né? Ele iniciou a carreira nos juniores lá do Flamengo, aí ele subiu pro profissional, mas logo depois ele teve já concorrência com um tal de Júnior lá no Flamengo, e aí ele não conseguiu se manter, né? Ele era lateral esquerdo. Na lateral esquerda, isso, perfeito. Aí ele acabou indo pro Inter de Porto Alegre, e depois ele voltou pro Botafogo, mas devido a uma contusão no joelho naquela época, ele se afastou dos gramados, né? E aí ele foi estudar educação física. E aí ele se formou em educação física e naquele ano, em 83, que ele se formou, ele já iniciou a carreira como técnico no Campo Grande, né? Num time lá do Rio, tudo. Mas aí ele não teve muita sequência assim aqui, né? Ele ficou times pequenos, foi pro futebol árabe naquela época, que, né, era totalmente desconhecido pra gente aqui. E ele foi ter a primeira, assim, grande oportunidade, assim, pelo menos de mostrar o serviço de visualização em 89, quando ele assume o Bragantino, né? O então Bragantino, hoje é o Red Bull, né? Mas o Bragantino, ele conquista a Série B, da segunda divisão do Brasileiro com o Bragantino em 89, e faz aquela final do Paulista em 90, final do interior, com o Novo Horizontino do Nelsinho Batista, né? Que também vai marcar a história no Coringão, né? Ele conquista com o Bragantino, em cima do Novo Horizontino, do Nelsinho Batista. Mas aí cresce o olho, mas assim, ele teve a primeira grande oportunidade mesmo em 93, quando ele veio assumir aqui o nosso rival, né, o Palmeiras, e aí ele consegue arrumar o time aquele ano lá, tudo bem, que também tinha a questão de patrocinador, trouxe Ele fica esse tempo todo no Bragantino lá? De 89, não, ele vai em 91, ele fica a primeira passagem dele no Flamengo, e aí e também em 91, 92 ele vai pro Guarani. Só que ele não fez grandes trabalhos nem no Flamengo e nem no Guarani. E aí ele chega no 100 Mundial aqui com... Ele chega exatamente. Turbinado pela Parmalat lá. Exato, e aí ele deslanchou, né, porque ele conseguiu lá um bicampeonato paulista e um bi brasileiro, tirando o time da fila, enfim. E aí cresceu muito o olho pra cima dele, né? Ele foi muito chamado de estrategista, né? Começou tudo ali. E aí também começou a subir um pouco a cabeça dele. Mas ele conquistou, sim, 4 títulos logo de cara, assim, né? Na época também, como a gente tá falando pra muita gente, o Campeonato Paulista era diferente do que é hoje. Os estaduais, no geral, ele valorizava porque ele tomava meio semestre, praticamente, do ano, né? Enfim, mas ele conseguiu 2 títulos paulistas e 2 brasileiros, o que não é fácil, assim, para quem estava iniciando a carreira, né, como treinador. Então, mas se a gente pegar aquela final caipira lá, o Nelsinho com o Corinthians em 90 acaba chegando num nível nacional antes do Luxemburgo, né? E com um time muito mais limitado. Depois o Luxemburgo vai ter essas conquistas, como eu falei aqui, turbinado pelo dinheiro naquela época da Parmalat. E eu acho que ele também acaba criando essa característica na carreira dele também, né? Ele faz muito sucesso, mas ele também tem essa coisa de comprar vários jogadores, tem que
escorrer dinheiro pra lá pra ele ter sucesso também, né? Até tirou jogador nosso, né? O Rivaldo também, que tava no Corinthians, acabou indo pro Palmeiras. Enfim, mas deixa o Sem Mundial de lado. Quem já falou muito dele por enquanto, mas e depois? A carreira dele vai pra que lado? Então, aí quando ele vai do Sem Mundial, ele vai para sua segunda passagem no Flamengo. Ele fica em 95 no Flamengo, mas ele também não consegue muita coisa lá, ele tem uma passagem mais rápida. E até naquela época, muitas pessoas vão estranhar agora, mas ele sai do Flamengo para ir para o Paraná Clube. Mas ele fica também em 95 no Paraná Clube, disputando lá fazendo alguns jogos pelo time paranaense. E aí ele volta pro Sem Mundial. Eu sei que você não queria falar, né? Mas a gente tem que falar porque é o time que ele mais treinou, né? E ele volta em 96 também, ainda o time recheado de craque e tudo. Ele ganha um Campeonato Paulista, né? A gente não gostava muito na época, mas enfim. O Luxemburgo nessa época empilhava realmente taça atrás de taça. E... Enfim, eu lembro de muita gente comentar, seria bom se ele viesse pro Corinthians e tal, mas eu também tenho muitos conhecidos que torciam, falavam, não, já tá identificado com o rival, não quero nem saber. Mas ele, enfim, vai acabar chegando a hora dele no nosso Coringão, né? Mas vai ser logo depois do Sem Mundial, dessa segunda passagem? Não, ele tem uma passagem, se deixar aqui nós vamos ficar falando, mas ele tem uma passagem antes no Santos. Ele foi pro Santos, né? Primeira passagem dele no Santos como treinador. Acaba não tendo um grande trabalho lá, tudo, mas ele conquista um Rio-São Paulo com o Santos naquele ano de 97, né? Para depois chegar ao Corinthians em 98. E aí eu concordo com você, né? Muita gente da torcida não queria porque ele tinha essa identificação com o rival. Mas, honestamente, até na época eu lembro que eu gostaria de ver ele para ver se ele era realmente aquele professor, né, estrategista, como falavam. Então, quando ele chega no Corinthians em 98, eu achei que seria muito interessante. E ele faz um campeonato brasileiro. A gente chega num campeonato paulista na final, perde. Mas a gente faz um campeonato brasileiro muito bom. Mas a gente ganha, e ganha muito bem na final, né, contra o Cruzeiro. E com o Marcelinho, o Diney, enfim, né, arrebentando. Mas muito também pelo trabalho do Luxemburgo, porque o nosso time era cheio de casca, era difícil, mas ele soube dosar bem o elenco naquele ano, em 98. Muitas brigas nos bastidores ali. Cada entrevista que a gente escuta do pessoal lá, eles falam de uma briga nova no vestiário, depois uma partida, outra. Mas apesar disso, em campo, os caras se entendiam muito bem e foi um grande time do Corinthians, né, que vinha de 97, aquela coisa com a Excel, o banco Excel e tal, então já vinha montando um elenco também, aí inspirado, claro, nessa coisa de turbinar com dinheiro de fora, uma equipe mais competitiva, né, e assim, apesar do sucesso todo que ele teve no Sem Mundial, em outras equipes e tal, ele foi para a seleção quando treinou o Coringão, né, antes disso não chegou, não conseguiu. Exatamente, né? Ele sai, a gente conquista o Brasileiro de 98. Na verdade, na época, assim, ele já estava sendo um pouco cogitado, mas ele queria terminar o contrato. Naquela época, o pessoal esperava. Ele ficou dividido, né? Que nem o Diniz está aí hoje, ele ficou dividido. Ele treinava a seleção e treinava o Coringão. Exatamente. Ganhou o título e depois ele saiu, assumiu de forma aí só a seleção, né? Até acho correto, uma opinião, acho que não dá para ficar intercalando time e seleção, é diferente, independente do treinador, da qualidade. E aí ele fica na seleção, conquista, né, a Copa América em 99 com a seleção, e aí ele vai para as Olimpíadas em 2000, que até então era o grande alvo, todo mundo falava, não, né, tinha um peso, davam-se muito peso para descobriram que ganhava a medalha de ouro, né? E aí resolveram olhar para a Olimpíada. E aí ele não conquistou o ouro, né? E ele acabou sendo demitido da seleção brasileira. Que aí ele teve um problema de envolvimento lá, né? Problema da Comanicure, muitas coisas que ele falava, as entrevistas. Acho que subiu a cabeça dele.
esse problema com a manicure hoje seria quase cancelado o Luxemburgo, que, enfim, aquela história de que ele estava fazendo a unha dele, ele foi lá e jogou uma cantada mais ousada aí, para não falar outras coisas, em cima da manicure, que depois meteu a boca no trombone, né? Eu acabei falando pouco, mas ele casado, tem 2 filhas, né? Enfim, mas ele teve toda aquela história lá. Acho que a gente não precisa ficar entrando no mérito, mas não faz nem tanto tempo assim, mas infelizmente o mundo tinha uma situação diferente do que tem hoje. Infelizmente tudo melhorou, né? E na verdade, assim, ninguém muito estava querendo o Luxemburgo, mas em 2001 o Corinthians abre as portas para ele, né? Foi um pouco criticado por tudo isso aí, e ele acaba fazendo um Campeonato Paulista muito bom. A gente ganha o Campeonato Paulista com uma certa ousadia do Luxemburgo numa semifinal que ninguém esperava, né? Um jogo contra o Santos, que ele dizem que ele colocou um ponto eletrônico no Ricardinho, né? Dizem não, Dudu, todo mundo confirma a história. E a gente fez 2 partidas também, né, numa semifinal contra o Santos, mas que também, né, foi, né, porque eles perderam pênalti, teve pênalti pra gente, a gente perdeu, eles fazem 1-0, a gente consegue fazer aos 47, 48 lá a jogada, fomos pra final, e aí pegamos o Botafogo de Ribeirão Preto na final, né, e ganhamos lá de 3-0, e o jogo aqui foi mais sossegado, tudo, mais pra festa, mas enfim, o Corinthians estava meio que apagando aquela imagem do Luxemburgo, né, mais egoísta, tudo, que ele estava na seleção. Então conquistou o Paulista e ficou até uma boa parte do Campeonato Brasileiro também em 2001 com a gente, né. Ele, na verdade, a primeira e a segunda passagem, ele fez exatamente o mesmo número de jogos. Ele fez 67 jogos em 98 e em 2001 ele fez 67 jogos também. Ele teve um aproveitamento um pouquinho melhor em 2001 do que em 98. O primeiro ano dele, em 98, ele teve 67 jogos, foram 30 vitórias, 19 empates, 18 derrotas, e aí com 122 gols a favor e 87 contra. Deu um aproveitamento de 54,22% e a gente ganhou o Brasileiro. Em 2001, também 67 jogos. Só que com 32 vitórias, 14 empates, 21 derrotas, 128 gols a favor, 91 contra, um aproveitamento de 54,72%, né? E depois agora, que nós vamos falar mais pra frente, 2023, mais menos jogos e um aproveitamento, na verdade, das três passagens, o pior aproveitamento. E aí a carreira dele, depois dessa segunda passagem, no Coringão? Então, aí ele começa a rodar aí os principais times de novo, né? Ele volta em 2002 pro 100 Mundial. Depois de 2002 a 2004 ele fica no Cruzeiro, primeira passagem no Cruzeiro, onde ele vai muito bem, porque ele conquista lá até então a tríplice coroa, que todo mundo falava, né? Ele conquistou o Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas saindo na metade já de 2004, na metade de 2004, volta para o Santos, para o Brasileiro, para dirigir o Santos em 2004, onde ele conquista o seu 5º título brasileiro, né, com o time da Vila Belmiro. E aí depois essas conquistas, que ele voltou para o auge, ele passa a ser o treinador dos últimos tempos, assim, brasileiro, que teve o maior destaque, porque ele foi treinar o Real Madrid, né? Foi dirigir Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane no Real Madrid. Eu vou interromper um pouco a fala do Dudu aqui sobre essa carreira vitoriosa do Luxemburgo. Vou interromper aqui nesse momento da chegada dele no Real Madrid, porque eu tenho uma história muito curiosa que eu vivi nesse final de ano de 2004 para 2005, assim, né? Para quem não se lembra, um pouco antes do Luxemburgo assumir o Real Madrid, aconteceu o tsunami, né? O tsunami foi no dia 26 de dezembro de 2004. Enfim, um evento terrível lá, com milhares de mortos, mas eu tinha uma viagem nessa época, em 2004, marcado para passar o Réveillon com amigos, numa praia
em Ponta Negra. Tem Ponta Negra de monte pelo Brasil. Nessa Ponta Negra que eu estou falando é entre Rio e São Paulo, perto de Paraty, Trindade ali. E é um lugar que é de difícil acesso, você só chega de barco, o acesso é feito através de um condomínio fechado. A Ponta Negra em si não é fechada, mas o condomínio tomou posse ali do acesso, do portinho que vai chegar nessa Ponta Negra. Se você procurar aí na internet, você vai achar Ponta Negra, polêmica com condomínio, você vai encontrar esse lugar que, enfim, esses conflitos dos pescadores ali, dessa vila e dos turistas e tal, para o acesso à Ponta Negra é conhecida justamente por ter esse condomínio que está querendo impedir. Mas, enfim, eu consegui chegar lá e naquele ano, em 2004, não tinha essa coisa de celular e tudo mais. O tsunami tinha acabado de acontecer e a gente fica sem informação ali, né? Totalmente isolados, um lugar que quase não tinha luz elétrica o dia inteiro e tudo mais. E cada vez que chegavam os turistas ali para passar o Réveillon, a gente perguntava um pouco dos detalhes do tsunami, né? E o número de mortos, aquelas coisas todas, o que se sabia, o que não se sabia. Todo o Réveillon foi assim, né? Quando eu voltei para São Paulo, eu estava querendo saber um pouco mais dessa história do tsunami, que eu tinha ido embora logo em seguida e não estava sabendo tudo. Essas informações que chegavam dos turistas eram sempre muito esparsas e tal, e nem todo mundo estava tão ligado assim na história. E eu queria saber um pouco mais. Quando eu pego o jornal para entender um pouco mais do tsunami, eu vejo essa notícia de que o Luxemburgo tinha assumido o Real Madrid. Porque o tsunami foi no dia 26 de dezembro e o Luxemburgo assume o Real Madrid no dia 30 de dezembro. E eu ficava sem entender nada, porque as pessoas chegavam falando do tsunami e ninguém tinha me falado que o Luxemburgo tinha assumido o Real Madrid. E aí eu passei a folhear o jornal procurando mais notícia do Luxemburgo no Real Madrid do que do tsunami em si, né? Porque é para poucos essa história de um treinador brasileiro assumir um time tão grande, né? Que nem o Real Madrid. O Luxemburgo assumir essa equipe foi realmente histórico, né? E Dudu, como é que foi a passagem do Luxemburgo lá pelo time merengue? E ele até que foi bem lá, assim, né? No Real Madrid. Ele não conquistou títulos, mas ele também não iniciou a temporada e não terminou. Mas ele fez 45 jogos no Real Madrid, com 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Proporcionalmente ao melhor, né, aproveitamento dele. Ele fez 67,41% no Real Madrid. Mas não foi o suficiente para segurar o Lucha lá. Enfim, ele acaba sendo espirrado. E aí o Lucha vai pousar aonde, Dudu? Ele volta para o Santos em 2006. Ele ficou então 2006, 2007 com o Santos, foi campeão paulista nos 2 anos, né? E faz com que ele volte novamente pro Palmeiras em 2008, pro 100 Mundial. Aí é uma passagem já mais turbulenta dele, né? Ele não consegue fazer grandes coisas em 2008 no Palmeiras. Ele sai do Palmeiras em 2009 e vai pro Santos de novo em 2009. 2010 ele vai pro Atlético Mineiro. Ele fica de 2010 a 2012, é um tempo considerável no Atlético Mineiro. Ele conquistou só nesse período, aí se você for ver, de praticamente 2 anos, só o Campeonato Mineiro de 2010 com o Atlético. E aí a gente faz essa ressalva, né? No começo que a gente falou que o Paulista era mais valorizado, agora já entrando nos anos 2000, essa coisa já mudou, né? Já começa a mudar a mentalidade, o calendário, começa a apertar os campeonatos estaduais, eles perdem importância, mas o Luxemburgo continua ganhando estaduais aí, como o Dudu falou, ganhando o Mineiro, né? E aí depois que ele sai do Atlético Mineiro, ele vai, né, em 2012, ele vai pro Grêmio. Mas é assim, ele já estava começando a parte daquela queda de... Não vamos falar assim decadência, né? Mas ele estava... Vamos falar assim, decadência, Dudu. Nem outra palavra. Ele tava perdendo o jeito, já não era mais aquele Luxemburgo que nem a gente falava estrategista, não era muito mais professor, ele já começou a dar entrevistas mais, né, mais ríspidas, mais... Sabe, aquela coisa de tipo, eu já ganhei tudo, então é aquele, né, como é que é? Eu ganho, nós empatamos, vocês perderam. Já tava na decadência dele lá, começando a queda. Tanto é que ele vai pro Grêmio e ele não conquista nenhum título no Grêmio, né? E aí ele sai do Grêmio, ele vai pro Fluminense. Mas ele já no Fluminense também não fez uma boa passagem. Ele chega lá para tentar tirar o Fluminense
na luta contra o rebaixamento. Ele é mandado embora exatamente depois de um jogo contra o Corinthians. O Fluminense perde pro Corinthians. E ele diz naquela época lá, ele falava, eu trocaria todos os meus títulos pro Fluminense não cair e tudo, sei lá o quê. E depois dessa partida contra o Corinthians, ele foi mandado embora em 2013 do Fluminense, né? Mas 2013 ainda faltam 10 anos aí pra ele chegar de volta no Coringão. E aí, Exatamente. vamos lá, Dudu, ele passa... Vou até um pouco mais rápido aí, porque 2014... Ele 2015, é rodado, hein? Ele é rodado. 2014 e 2015 ele volta pro Flamengo, lá pros Urubus também. E aí depois ele, saindo do Flamengo, volta pro Cruzeiro, né? Ele volta pro Cruzeiro em 2015 e também, sem grandes expressões assim, né? Aí ele vai pra China. Em 2016 ele vai pro Tianjin Quanjian da China. E o Luxemburgo, mesmo em baixa, a China quis ele, né? A China viu todo o histórico dele e foi atrás dele. Tanto é que ele jogava a segunda divisão da China. Ele não foi nem pra primeira divisão. E nele não conseguiu nem o acesso desse time pra primeira divisão. Ele foi demitido quando o time estava lá no meio da tabela. Não conquista nada na China e aí ele vai pro Sport no Recife. Ele conquista o Campeonato Pernambucano e aí ele sai do Sport em 2017, mas ele volta a trabalhar só em maio de 19, quando ele acerta com o Vasco da Gama. Não faz um grande trabalho lá no Vasco, não consegue nada importante e voltamos em 2020, é onde ele tem talvez a última passagem um pouquinho mais vitoriosa, quando ele volta pro nosso rival aqui, sem Mundial. Teve toda aquela questão de pandemia, o campeonato ficou parado, voltou sem torcida, mas ele conquista um Paulista em cima da gente, né? E aí, só para lembrar essa final do Paulista aí, com o gol do Jô ali no final, né? No estádio deles lá, e leva para as penalidades. Então. Não, aquele jogo lá tava 1-0 para eles até os 49 do segundo tempo. Quando os caras fizeram o pênalti, o Jô empatou, só que aí nos pênaltis a gente acabou desperdiçando. Mas quase que a gente consagra o Thiago Nunes, né? E, Fábio, hoje o Luxemburgo tá mais identificado com o 100 Mundial ou com o Corinthians? Qual é a sua opinião? Eu acho que a carreira dele foi maior lá do que aqui, né, em termos de títulos, né? Ele foi muito importante para o Corinthians, ganhou o Brasileiro de 98, né, pelo Corinthians, mas assim, em termos de títulos, ele produziu isso e um paulista só no Corinthians. Lá no Palmeiras, ele ganhou um monte de coisa, inclusive a última passagem dele pelo Palmeiras, ele ganhou o paulista e foi demitido em seguida, né? Então, acho que se tiver que escolher entre esses dois, acho que ele está muito mais identificado com o Palmeiras. Mas acho que, na verdade, o Luxemburgo é mais do folclore nacional brasileiro, assim, né? Não é... No Palmeiras não é dono, o Corinthians não é dono, o Luxemburgo é um raro caso do cara que ele é dono da própria história dele no futebol. Inclusive, o negócio dele ir para o Real Madrid e tudo mais, né? Enfim, ele ganhou uma fama forte de ser o cara que consegue lidar com elencos com grandes personalidades, né, que muitas vezes você forma um elenco forte que não consegue se dar bem porque os caras ficam brigando e ele conseguia orquestrar tudo isso, talvez se tornando a maior personalidade de todas nesses times, né? E ele ganhou essa fama e acho que parte da derrocada dele foi que ele parou de conseguir comandar times assim, né? Ele foi ficando defasado e não davam mais times com grandes estrelas para ele e ele se perde no meio disso, né? Não consegue ter a mesma atuação porque o gerenciamento de egos, que é o forte dele, não é necessário ali. A parte do futebol, de repente, ele foi se defasando e não foi suficiente para mantê-lo no topo. O Lucha teve 5 passagens pelo time verde, só 3 no Corinthians, né? Enfim, ele voltava lá com muito mais frequência. E a minha impressão, assim, conversando com os amigos que torcem pro time de verde, é que eles têm muito mais memória afetiva com o Lucha do que a gente. Mas eu concordo com o Fábio, assim, né? Um cara que é meio dono da carreira dele. Tipo, o cara jogou tudo quanto é lugar, foi campeão em vários times, foi jogar, inclusive, lá foi treinar o Real Madrid, enfim. Mas ele teve 5 passagens pelo time de verde, né?
E depois que o Lucha sai do 100 Mundial, pra onde ele vai, Dudu? Ele volta a dirigir um time depois do 100 Mundial. Em 2021, ele volta para o Vasco da Gama, mas com a missão de praticamente tentar salvar o Vasco da Série B. Era uma missão muito difícil, tanto é que ele não consegue, começa a manchar aí as glórias dele porque é um título, entre aspas, que ninguém quer, né? Nenhum treinador quer um rebaixamento. Mas ele aceitou o desafio, ele teve a parcela dele, não conseguiu. Então ele caiu com o Vasco da Gama em 2021. Em 2021 também, ele sai de um time de Série B para outro de Série B. Ele volta para o Cruzeiro. E o Cruzeiro chegou a brigar ali, né? Não brigar, mas ele chegou a ficar em 16º, 17º, 15º da Série B. Ele correu o risco de cair para a terceira divisão. E aí quando começou tudo isso aí, mandaram o Luxemburgo embora. Ele não ficou lá no Cruzeiro muito tempo, né? É que teve aquela história da SAF lá no Cruzeiro, enfim, e aí eles fizeram uma limpa. Inclusive o goleiro, enfim, que estava fazendo história lá também saiu. E o Lucha também acaba sendo mandado embora nesse momento. E aí ele volta só pro Corinthians, é isso agora? Exatamente. Ele volta pro Corinthians em 2023. Quase que um ano e meio praticamente aí sem trabalhar, né? E ele veio pro Corinthians, mas assim, não era que todo mundo, né, tava querendo, tá? A gente passou por uma coisa inexplicável esse ano, um turbilhão de erros que acho que ninguém queria o Corinthians. E o Luxemburgo aceitou o desafio, voltou pro Corinthians. Ninguém queria o Corinthians, ninguém queria o Luxemburgo, era um casamento feito para o fracasso. E, caramba, nessa última passagem dele, uma das coisas mais ridículas que eu percebi na contratação do Luxemburgo, para não falar outra coisa, é aquela história de que um pouco antes de contratar, o Corinthians vai jogar com o 100 Mundial, no estádio do 100 Mundial, e recebe por que vocês não contam? Essa dica amiga dos diretores lá do 100 Mundial, e o Coringão caiu nessa, né? Que ridículo. A prova, a gente já falou muitas vezes sobre essa diretoria, né? Acho que foi mais uma das pataquadas da nossa diretoria, mas eu também acho que é uma boa forma de marketing do Luxemburgo, assim, né? Ele se sustenta muito em cima dessa entidade do futebol que ele se tornou, que o Fábio estava falando agora, né? Esse personagem folclórico que ele se tornou. Volto a falar da arrogância, né? Essa mentalidade dele de mostrar que no futebol não mudou coisa nenhuma. Tem muitas coisas que foi ele que criou no futebol e as pessoas agora falam que o futebol mudou. Por exemplo, você sabe que o campo aumentou em não sei quantos centímetros? Eu acho que tá muito envolvido, óbvio, no erro da nossa diretoria, mas nesse combo da entidade Luxemburgo que vive dentro do futebol brasileiro. Bom, e agora chegou aquele momento da dura realidade, né? E como foi o Luxemburgo nessa terceira e derradeira passagem pelo Coringão? Ele não foi bem nessa terceira passagem no Corinthians, que nem a gente já falou várias vezes aqui. Começou a brigar internamente com outros departamentos. Mesmo a gente se classificando ou sendo eliminado nas Copas, entrevistas polêmicas, enfim. E a situação dele começou a ficar meio que insustentável. Tanto é que a gente faz uma semifinal de Copa do Brasil, mas é eliminado, e a gente faz uma semifinal de Sul-Americana, mas ele fica só no primeiro jogo. A gente empata com o Fortaleza e aí manda ele embora, e quem dirige no jogo da volta é o Mano, mas a gente acaba sendo eliminado. E ele não teve um aproveitamento muito bom. Foram 38 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 42 gols a favor contra 40 contra, né? Um aproveitamento aí de 47,36%, sem nenhum título. O Luxemburgo, ao assumir o Corinthians em 2023, foi o técnico mais velho que comandou o Corinthians, né, com 71 anos. Antes dele era o Evaristo de Macedo, com 66, quer dizer, ele conseguiu, com 5 anos a mais, aí dirigir o Corinthians. Imagino que a carreira dele agora não vai muito longe, porque o trabalho aqui no Corinthians não foi grande coisa, né? Não só no Corinthians como nos últimos, né?
A gente nunca pode falar o dia de amanhã, mas acredito que ele não deva dirigir o Corinthians novamente. A história dele no Corinthians fica resumida em 172 jogos, com 72 vitórias, 45 empates, 51 derrotas, 292 gols a favor, 218 gols contra, um aproveitamento total dele no Corinthians de 51,91%, 2 títulos. A gente acabou não falando, Dudu, mas a carreira dele começa no Rio de Janeiro porque ele é carioca. Sim, ele nasceu lá no Rio de Janeiro, né? Você falou, 71 anos, nasceu em Nova Iguaçu, entendeu? Mas ele já, que nem eu falei um pouco antes, ele já começou o futebol já nos juniores lá do Flamengo, né? Mas ele também, assim como o Tite, assim como outros, ele teve uma lesão muito cedo, né? Ele não teve grandes passagens como jogador, porque ele se lesionou muito cedo, mas ele acabou pelo menos se preparando, estudando, e durante muito tempo foi sim um grande treinador, um excelente treinador, conquistou títulos. Ele sabia mexer no brilho dos jogadores, ele sabia mudar um esquema tático no meio do jogo. Ele foi um diferencial sim nos anos 90, mas conforme os títulos, conforme acho que a cabeça, ele também foi decaindo, que a gente falou, subiu muito, e ele não foi o Luxemburgo que a gente precisava desse ano. Embora, assim, acho que a diretoria fez isso mais para ter um para-raio, porque todo mundo sabia de como é o Luxemburgo, todo mundo ia bater no Luxemburgo, e a nossa diretoria foi muito omissa nesse ano e aproveitou o que eles conseguiram enquanto o Luxemburgo estava lá. Vocês acham que essa última passagem dele no Corinthians agora manchou a história dele no clube que era tão vitoriosa? Olha, não só manchou, como a gente já sabia que ia manchar, né? Era uma carta, pra mim era carta marcada, o cara era um ex-treinador, tava lá semi-aposentado, né? É um cara, enfim, anacrônico, ele sabe que fazia tempo que ele não tinha um bom trabalho e chamaram o cara no desespero, né? Então, óbvio que o trabalho dele ficou muito aquém do que foi no passado lá, né? No final dos anos 90 com o Corinthians, né? Você não acha que nem a coragem do Lucha conta? Olha, eu não sei se é coragem, mas a minha impressão é que essa última passagem do Luxemburgo pelo time, ele viu pra ele, não tanto como um desafio, mas como talvez a chance de ter aquela última glória, sei lá, sabe? Antes de se aposentar de vez, enfim. Deixa eu ver se consigo fazer um último grande trabalho. Era o, como é que é a expressão lá? O canto do cisne, né? Antes de morrer daquele último, né? Enfim. Como é que é o canto do cisne aí, Gibson? Faz de novo. Melhor imitação de cisne que eu já vi na minha vida. Primeira e única. Eu não acho que manchou a carreira dele no Corinthians. Eu acho que o que manchou realmente foram as entrevistas dele. Se ele tivesse tido entrevistas mais coerentes, mais realistas, teria sido uma passagem normal do Luxemburgo pelo Corinthians. Não uma passagem vitoriosa, mas uma passagem normal, como todos os outros já tiveram pelo Corinthians. Eu concordo com a Ana, eu não acho que manchou a história do Luxemburgo, eu acho que é um reflexo muito mais da diretoria atual do que do próprio treinador, inclusive a escolha, enfim, e como o Gibson também falou, a gente sabia que o resultado não ia ser bom, mas isso não fere o que ele conquistou no passado, só que é aquilo, tem que ficar no passado, não dá pra trazer isso pro presente, né? Eu acho que o que mancha muito a história dele é essa falta de, não vou chamar de bom senso, mas de autoanálise que ele tem de que de fato ele parou no tempo, né? O que antes era visto como parte da personalidade, um personagem folclórico do futebol, hoje é motivo de piada. E pra gente, pro corintiano, é muito ruim você ter o seu técnico como motivo de piada, né? Ô Ana, e você tem alguma explicação de por que a carreira dele decaiu? Eu acho que ele entende de futebol, né? Mas o futebol, ele modernizou, algumas coisas que o Luxemburgo não se atualizou. O futebol de 1990, 92, 93, que era o auge dele, hoje não existe mais. A gente não joga com aquele meia de criação, né? Hoje o futebol é muito mais físico. Então ele não conseguiu se adaptar a esse estilo de futebol que hoje em dia é mais vencedor. E, infelizmente, também ele não pegou grandes times, né? Ele pegou times
ok's ali, que ele poderia ter feito um trabalho melhor, mas eu acho que não, que nem em 98 no Corinthians, que ele tinha um timaço. Eu acho que uma explicação para esse fracasso recente do Luxemburgo é o envolvimento dele em outras coisas fora o futebol, né? Ele se envolveu em política, ele é sócio em cachaçaria, ele constrói um residencial em Alagoas, enfim, ele tem uma emissora de TV em Tocantins, né? Já se envolveu com outros tipos de empresas de construção civil e tal. Enfim, me parece que ele tá com a cabeça em outro lugar mesmo, não se renovando pro futebol. E acho que isso explica um pouco os fracassos dele, né? E claro, tem aquela velha história de que cachorro velho não aprende truque novo, né? Tá faltando um pouco de... E ele acha que inventou tudo que tava lá, né, Dudu? É verdade. Mas isso não é um mal só dele, né? Tem alguns outros treinadores aqui também verdade. que não precisam, acham que não estudar, não se atualizar. Com muito menos bom. conquistas que o Luxemburgo, porque esse cara levantou taça, Sim. viu? Mas enfim, que sirva de aprendizado de repente para ele. Não sei se ele vai parar, se ele vai encerrar, a gente nunca sabe, né? Se ele voltar a dirigir o clube, que ele volte mais atualizado, que ele volte mais aberto a entender que todo ser humano precisa evoluir. Conhecer futebol a gente sabe que ele conhece, mas o conhecimento de antes não é o mesmo conhecimento de agora que o futebol exige. Bom, meus amigos, é isso. Esse foi o nosso episódio 367, o primeiro, relembrando aqui os 10 treinadores que mais comandaram o Corinthians. No episódio de hoje, a gente escutou um pouco da história do Jorge Vieira e do Luxemburgo. No episódio seguinte, a gente vai saber um pouco mais sobre o Armando Del Débio e o Carille. E além disso, a gente vai fazer um episódio sobre o Nelsinho Batista e o Rato, outro sobre o Amilcar Barbu e o Mano, e para terminar, o Tite e o Oswaldo Brandão. Esse foi só o primeiro dessa retrospectiva dos 10 treinadores que mais treinaram o Corinthians, que a gente está trazendo para vocês aqui nesse janeiro de 2024. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Enfim, escutem os próximos episódios que estão bem legais. Muito obrigado e vai Corinthians!